Uma produção. Proa. Olá, o meu nome é Patrícia Soares, este é o A Culpa é Delas e eu hoje estou com a Cel Mateus. Olá, Cel, Olá, Patrícia. bem-vinda. Obrigada pelo convite. Isto vai começar a ser repetitivo no A Culpa é Delas, que eu ia dizer que fico super entusiasmada quando alguém aceita o convite, mas é que, mais uma vez, quando falei contigo, o sim foi tão rápido que confesso que tive assim um fangirl moment, não é? Porque, como tu me vais dizer, e para quem nos estás a ouvir, para quem nos está a ouvir, tu tens um percurso muito, muito interessante e acho que para alguns dos temas que vamos aqui falar, com um contributo que vai ser muito rico. Esperemos que sim. Céu, se quiseres, nós temos aqui uma amiga em comum e foi assim que eu também fiquei com os teus contactos, já te seguia ao longe. E és economista, numa área mais específica que é a economia da saúde. Exato. Não trabalhas cá, portanto, ainda mais tenho que estar aqui a dar um. Tiveste sorte, apanhaste-me cá agora. Tenho que estar a fazer uma dancinha de felicidade. E já agora vamos. Eu depois começo a introduzir o tema, se calhar, do episódio de hoje, mas para tu também te apresentares, se pudesses dizê-lo mais ou menos, o que é que fazes, onde é que fazes. Ok, eu sou economista da saúde, como já disseste, sou professora catedrática na Universidade de Lancaster, portanto, trabalho na área da economia da saúde há cerca de 25 anos, mais coisa, menos coisa. Comecei por trabalhar no Ministério da Saúde, depois fiz uma mudança para a academia há cerca de 20 anos e pronto, tenho mantido na academia. Trabalhava na Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa quando estava em Portugal, fui aí que fiz a maior parte, ou a totalidade do meu percurso académico, Uhum. académico enquanto docente, e portanto também fiz lá o doutoramento. E depois, em 2014, um bocadinho antes, comecei a achar que precisava de mudar de ares. Portanto, várias pesquisas, várias conversas, candidaturas, etc., acabaram por me levar, por mero acaso, à Universidade de Lancaster. Na altura fui como investigadora sénior para a Universidade de Lancaster. Eu queria ter uma mudança de vida, no sentido, ou seja, queria continuar na academia, Uhum. mas não queria ter as responsabilidades de estar na carreira académica e, portanto, queria uma posição de investigação. Foi isso que fui fazer. Depois, também num concurso para professor associado, concorri e fiquei. Depois, entretanto, candidatei uma promoção para professora catedrática, também foi o consegui, e portanto, esta saída foi excelente e em 5 anos, pronto, consegui bastante em termos profissionais. Profissionais. E portanto, para mim, esta aposta e esta saída, pronto, já numa altura não muito jovem da Sim, vida, portanto, e não em resultado de ter ido estudar para o estrangeiro. sim, Portanto, sim, eu sim, sim. fui-me embora porque me quis ir embora, Uhum. não é? Portanto, foi uma coisa que fazia sentido naquele momento na minha vida. Hum, Pronto, eu acho que foi uma boa aposta. Eu gosto de trabalhar em Lancaster, portanto, é um sítio onde eu gosto de trabalhar, gosto da Universidade de Lancaster, eu gosto dos colegas que lá tenho. E acho que há boas práticas de trabalho, no ensino superior noutros países. Pronto, e o caso que eu conheço é o caso inglês e, portanto, eu Sim, eu gosto de estar ali. Tenho, de facto, a vantagem, também por já ter saído mais tarde e por ter ido para sim. um nível mais, sénior Sénior. da Uhum. carreira, de vir a Portugal com muita frequência. Portanto, eu saí já com um prestígio ou desprestígio, seja lá o que for, não é associado à minha pessoa estabelecida em Portugal. Eu trabalhei cá durante 20 anos. Conhecia muita gente que ainda conheço e, pronto, e Sim, continuo a conhecer cada vez mais pessoas. Portanto, eu nunca vou conseguir fazer isso noutro sítio. sim. Pronto, obviamente eu os conheço muito mais todos em Inglaterra do que quando para lá fui, mas há Há uma uma identificação. identificação e uma rede que eu tenho em Portugal que não tenho em Inglaterra. Também porque em Portugal estava em Lisboa e em Inglaterra estou em Lancaster, não é? North West Coast, com todas as vantagens e desvantagens que Que isso isso tem. tem. E Mas portanto, é giro que estás a pegar nisso. Eu acho que aquilo que estás agora a dizer, até para o assunto que eu gostava aqui de lançar hoje
em termos de conversa, acho que vai ser interessante, porque tu já tens aqui claramente duas experiências que também provavelmente são diferentes, sociedades diferentes, também entre ser metrópole, entre A aspas, capital, mas é a que é capital. Lisboa, não é? E depois estar numa cidade que não é a capital do país em que agora vives. Não só não é a capital, como é uma cidade remota, não é? Isto, tipo, imaginem uma cidade remota cá em Portugal, não sei, Vila Real, Trás-os-Montes, uma coisa desse tipo, portanto, em relação à distância que tem da Da capital capital. e à atratividade que pode exercer sobre quem vive na capital, portanto, geograficamente eu diria que a Universidade de Lancaster está mais ou menos nessa posição geográfica. Depois é uma universidade que é muito boa, não é? E Sim, está no top em todos os, portanto, está no top 10 em todos os rankings ingleses, portanto, ok. o que significa que tem que pedalar imenso para conseguir manter essa posição. Portanto, e não é uma coisa que tenha adquirido agora, é uma posição que tem sido sustentável nos últimos anos. Portanto, isso. Portanto, também é trabalhar numa universidade e perceber como é que se posiciona uma instituição de ensino superior no mercado global. Sim, Nós não temos em Portugal, sim, é uma, portanto, é uma, é uma uma noção diferente. muito diferente. Pronto. Ok. E isso é muito, pronto, para E mim, há enquanto. aqui, acho que nesse sentido há aqui várias coisas interessantes para aquilo que eu queria abordar hoje. Primeiro, porque tu neste momento o teu dia a dia é passado não é em português, acho eu, não é? E também com as idiosincrasias que o português tem versus, por exemplo, o inglês. Aquilo que eu hoje queria um bocadinho falar, tu provavelmente recordas, não sei se ainda estavas cá, mas há uns anos atrás, há 2 anos, sensivelmente, o Bloco de Esquerda lançou para o ar a ideia ou a tentativa de que o cartão do cidadão fosse o cartão do cidadão e da cidadã. Um, e aqui, sem querer sequer voltar a trazer à baila se é válido ou se não é válido, era mais no sentido do. Isto, primeiro, em inglês não se põe, não é? Porque não há género Não há associado. cartão de cidadão, Pois, portanto, não se põe de todo. mas aqui aquilo que eu até gostava de falar contigo hoje era um bocadinho neste sentido de será que se impõe a igualdade de género na nossa oralidade ou que é algo que é construído porque efetivamente a sociedade também evolui nesse sentido? Eu acho que a sociedade portuguesa é uma sociedade conservadora. Eu não tinha esta percepção quando estava cá, portanto, e eu não estou numa grande cidade. Sim, sim, Portanto, sim, sim. a minha modificação, a modificação naquilo que eu penso não é resultado de um estímulo externo do ambiente, Sim. não é? Da cidade onde estou. Portanto, eu estou em Lancaster, como já disse, Lancaster é uma cidade muito, muito pequena. Mas a universidade, de facto, é um sítio muito cosmopolita. Há 90 nacionalidades na universidade. Uau. E eu, exato, eu quando saio lá, estou lá na Praça Central da Universidade, aquilo é um campus, de facto sinto-me num sítio mais progressivo do que Lisboa em termos de Uhum. costumes. Ok. Ok? E isto passa muito pela forma, por exemplo, como as pessoas se vestem. Não é raro ver rapazes vestidos de rapariga, em que Uhum. a pessoa percebe que são rapazes pela voz, Ok. ou porque têm barba, podem ter make-up, não é? Mas têm barba. E Sim. têm amassadadão e têm, pronto, e têm uma Sim. altura que não é uma altura de uma mulher, e têm um número de pé que não é um número de pé de Sim. mulher. Sim, sim. Pronto. E isto acontece, portanto, não é um caso. É Não algo é? que é frequente. É normal, ou Sim. seja, isto significa também que as pessoas se sentem à vontade naquele ambiente para poderem expressar quem são. Uhum. Bom, e o que é que isto tem a ver com a forma como nós nos tratamos? Sim. Tem muito a ver porque, de facto, cá em Portugal essa necessidade não é sentida porque ainda quem faz muita legislação e quem é muito ouvido nestes debates são homens. Sim. E portanto, para os homens, obviamente, quando eu digo o presidente, não interessa se o presidente é homem ou se o presidente é mulher, não é? Mas eu já vi escrito, por exemplo, quando a presidência de alguns institutos é ocupada por uma mulher, também já vi escrito não a presidente, Sim. já não chego à presidenta, mas o Sim. presidente, mesmo quando estamos a falar de uma mulher. E isto, de Mas facto, achas, desculpa interromper-te, achas que é alguma tentativa de assexualizar a situação, eu não acho que sendo esse. o cargo? Pá, estou a lançar Eu para o não, eu ar, não embora eu acho sei, que não quer dizer, faça muito podemos sentido. especular, eu não sei se é uma. Eu não acho que é tornar o cargo assexuado.
Eu acho que é de facto dizer que aquele. Portanto, há uma tradição dos cargos serem ocupados por Uhum. homens. Portanto, agora está lá uma mulher, mas porque é que eu hei de mudar a designação? Sim, Pronto, e isto o que é que faz? Faz com que eu não considere que quem lá está é uma mulher. sim, Porque senão nós não tínhamos género na claro, oralidade, na oralidade e na escrita, não sim, na tínhamos género na escrita, língua portuguesa, sim. não é? E é que é muito marcado, E o não é? género, exato, é como em francês, é como em espanhol, é como em italiano. O género existe. E, portanto, se existe, deve ser tido em consideração. Agora, eu lembro-me desse debate que mencionaste e lembro-me do gozo que houve no governo de sombra por parte do Ricardo Araújo Pereira e seus colegas quando essa discussão estava a ser tida. Eu não me sinto a pessoa mais abalizada para dizer se deve ser de uma maneira ou de outra, porque eu de facto não estudo essa área. Portanto, não Claro, estudo as questões de género. Eu sim, posso me pronunciar enquanto mulher e enquanto cidadã, não é? E eu acho que, e contrastando também aquilo que acontece em Inglaterra, eu acho que não nos fazia mal nenhum ter o cartão do cidadão ou o cartão da cidadã, sim, estou a perceber o não que é? estás a dizer. Mas Porque eu não preciso ter o cartão do cidadão e da cidadã. Quando é um homem, é o cartão do cidadão. Quando é sim, uma mulher, é o cartão da cidadã. sim, Portanto, a mim parece-me fazer sentido. Assim como eu espero chegar a um sítio e espero que me tratem, se me querem tratar por senhora, não é? Portanto, que me tratem por senhora, que não se sim. me dirijam tratando-me por senhor. Não é? E Pronto. agora aqui um E pequeno. voltando desculpa lá interromper-te, à Sim, questão de sim. Inglaterra, tem havido agora, não é agora neste momento mais recente, mas tem havido há alguns anos uma discussão na sociedade inglesa sobre a questão dos pronomes e como é que as pessoas querem ser tratadas. Eu Esse ainda não ainda, chegou cá. ainda não chegou cá, mas que tem tudo a ver com esta Sim, discussão. sim, Portanto, porque sim. se nós ainda estamos a decidir, ou se ainda não é decidir, se ainda estamos a discutir E pouco. e pouco, e agora parece que já nem é discussão, se deve ser cartão do cidadão ou da cidadã, como é que nós podemos chegar a discutir se uma pessoa que nasceu num corpo masculino quer ser tratada pelo género feminino, Uhum, ou o oposto? sim. Não é? Portanto, e ainda esta semana recebi lá em Inglaterra instruções da universidade, para todas as pessoas que trabalham na universidade, a dizer que tínhamos que alterar a assinatura do e-mail. Uhum, E quem quisesse que podia incluir na assinatura do e-mail o pronome pelo qual queria ser tratado. uhum. Portanto, Identificar, no fundo, identificar no que. fundo qual é o género pelo qual quer ser tratado. Uhum, Independentemente do género que lhe foi atribuído, sim, com que nasceu, não é que lhe foi atribuído, do género com que nasceu, mas a pessoa poder se identificar pelo género, não é, com que se identifica de facto. E portanto, há homens na universidade, ou há pessoas que nasceram homens que se identificam neste momento pelo género feminino e portanto uhum, podem ter na sua assinatura de e-mail, querem ser tratados por she. sim, Não é? E mulheres que se identificam com o género, que nasceram mulheres que se identificam com o género masculino podem ser tratadas por he. E quem não se identifica com os dois pode ser tratado por they. uhum, Portanto, e o tratamento por they, que é o eles, não é? É uma coisa que é normal sim, neste momento no contexto da sociedade inglesa, para quem se identifica com ambos os géneros ou para quem não tem a certeza com qual é o género que se identifica e sim. se quer identificar pelos dois. E nós temos, portanto, isto é completamente aceito na universidade. Todas as faculdades da universidade têm um departamento de igualdade, diversidade e inclusão. Uhum. Portanto, estes assuntos são debatidos. Nós temos formação para. A igualdade de Sim, género. temos formação para isso, mas temos também formação para sermos sensíveis a essas questões, Sim, não é? E conseguirmos ter um ambiente inclusivo para todos os colegas e alunos, ok. não é? Que não se identificam pelo género com que nascemos. Portanto, no sentido. Binários, no fundo, Sim, que sim, possa não não acabar dentro ser. do Exato. binário. E aquilo que se pretende é ser-se inclusivo e não discriminar. Sim. E tu sentes agora, porque eu percebo e quando vejo esse tipo de metodologias, quase na versão académica, não é? Em ambientes mais controlados, por assim dizer, ah, percebo e acho que fazem todo o sentido, mas depois tenho quase as minhas ressalvas, que é, se formos para a vida real, não é? Quando eu vou na rua, quando estou com a minha família, porque isso é a vida real e em que, por muito que tu queiras também educá-los nesse sentido, não é? Educar
com algumas aspas, no sentido de criar também essas boas práticas familiares, nem sempre é assim tão linear, não é? Porque depois há toda a contaminação que estamos a falar, como estavas a dizer, não é? Na altura foi, e pessoalmente, agora até aqui, muito em relação à maneira como eu me senti quando esta discussão veio à baila do cidadão ou cidadã, a minha sensação foi: se calhar há outras coisas que precisamos primeiro estar a trabalhar e a falar para sequer chegar já a essa. Parecia, a minha sensação é: estamos a saltar passos. Hum. Se isto fosse um jogo, não é? Que não é um jogo, mas fosse alguém que temos que crescer, ainda estamos muito atrás numa série de práticas para se calhar podemos já estar a falar de semântica, de se é cidadão ou cidadã, quando na verdade há uma série de outros direitos que não estão minimamente garantidos. Não sei se é isso que tu sentes. Mas a questão, muitas vezes, nós cá em Portugal somos muitas vezes muito bons a fazer legislação e depois muito menos bons a fazer a Podes dizer implementação. maus. Não, menos bons a fazer a implementação. Mas eu acho de facto que estas questões é importante, se calhar, de facto, haver um sinal da parte de quem legisla e de quem está no poder sobre a relevância, Sim, não é, do tema. sim, Portanto, e não pode haver sinal mais claro do que ser o cartão do cidadão e o cartão da cidadã, ok. Ainda não não é? tinha pensado desta forma, E, sinceramente, portanto, da maneira que isso, estás a dizer. não é? É um reconhecimento de que este debate é um debate válido Uhum, e que tem que ser levado para outras esferas da sociedade portuguesa. estou-te a E que é perceber. um reconhecimento do Estado português, de facto, que há homens e há mulheres, e que para os homens nós temos o cartão do cidadão e para as mulheres podemos ter o cartão Da da cidadã. cidadã. Pronto, portanto, a seguir vamos ter que lidar com a questão de quem não se identifica com Sim, e com outro. claro. Mas essas pessoas também são cidadãos portugueses e também são cidadãs portuguesas, Sim, não é? E portanto e também têm o direito de ver a sua identidade reconhecida, reconhecida, sim. não é? Sem que isso seja um problema e que nós. E que não seja algo de chacote. Eu acho que aqui a questão Depois é a que chacota, pronto, isso depois isso já é depende dos valores, é não o que é, não é? Assim, eu também eu acho que não é um ponto hoje, ou pelo menos não era bem aí que eu queria chegar. O meu ponto era mais também perceber contigo se isto são questões e, sinceramente, apresentas um ponto super válido. Eu nunca tinha pensado dessa forma de ser uma mensagem para a sociedade, não é? Em termos mais latos, que se pode dar através de legislação, e acho que o ponto que tu trazes é super válido, porque partilhando contigo como é que eu sempre pensei nisto. Se efetivamente a sociedade estiver a evoluir, porque na verdade o género, não é, da língua portuguesa ser o dominante, no meu entender, tem a ver com uma sociedade que sempre foi mais patriarcal do que matriarcal, não é? Em que efetivamente o género dominante era o masculino, portanto é normal que seja o presidente e que haja uma série de palavras que só têm o masculino, não é? Ou que nem sequer se contemplam sem ser o género masculino. E na minha cabeça a língua há de evoluir também com a maneira como a sociedade evolui, mas se calhar às vezes vamos ter que forçar, não é? Ter um pé de cabra para, para criar a situação. É um bocadinho o que tu estás a dizer, não é? Se calhar o pé de cabra tem que vir até de uma forma legislativa, mas se calhar na altura também não foi a questão introduzida da melhor forma. Pois, o debate depois acabou por desaparecer, como Sim, desaparecem muitos debates, não é, que visam a promoção dos direitos e da visibilidade das mulheres na sociedade portuguesa, na sociedade portuguesa e nas outras sociedades. Portanto, a mim, o que me interessa é na sociedade portuguesa, porque eu sou portuguesa e não conto, embora neste momento esteja a vir a Inglaterra, não conto emigrar e desaparecer. Sim. Portanto, eu emigro, eu digo que vivo em ponta aérea entre Portugal e Inglaterra, pronto. Dá frequência com cá venho. Portanto, a mim o que me interessa de facto é o que acontece na sociedade portuguesa, que é cá tenho amigos, família, que há também que vejo pessoas a crescer, não é? Sim, Que era isso. são um bocado o futuro do país e o que é quais é que são os sinais que nós estamos a dar a essas Novas gerações. pessoas e qual é que é o reconhecimento pronto, que a sociedade está preparada para lhes dar. Sim. E tu achas, porque efetivamente aquilo que nós também sabemos, e tu ainda bastante melhor do que eu, é que também há algum shift e tem havido alguma transição até numa série, porque parecendo que não, Portugal há 50 anos, não é? Ainda tinha quase a propriedade da mulher alocada a um homem. Se não era o marido, era o pai. Se não era o pai, era o marido. Portanto, não existia enquanto entidade. Achas que isso já é algo que já fizemos o desmame, ou achas que por outro lado se calhar ainda tem uma dominância que nem sempre reconhecemos? Eu volto a dizer, portanto, eu acho que Portugal é conservador. Uhum, Pronto. E depois temos algumas particularidades. uhum. Como, por exemplo, temos tido uma mulher primeira-ministra antes de muitos outros países na Europa, Sim, não é? Pronto.
e de termos, hoje, por exemplo, se fores ver mulheres secretárias de Estado ou dirigentes de instituições públicas, portanto, por exemplo, na área da ciência tens muitas mulheres, Sim. portanto, não é que as mulheres não estejam representadas, as Uhum. mulheres de 50 ou entre os 45 e os 55, 60 anos de idade, não é que não estejam representadas, não é que não tenham conseguido fazer o seu caminho, mas depois, em termos de sociedade, quais é que foram as barreiras que tiveram que Uhum. ultrapassar, não é? E quais é que são as barreiras que ainda existem para as mulheres que estão hoje? Sim. Pronto, e isto não tem só a ver, portanto, houve de facto uma evolução dos valores, portanto, obviamente que a situação hoje não é ainda bem na minha perspectiva, Sim. obviamente, Claro. comparável àquilo que existia há 50, 60 ou 70 anos atrás, Felizmente. não é? Felizmente, isso não quer dizer que em algumas coisas, não é? Não continuemos ainda a ter, esses referenciais suavizados pela contemporaneidade. Sim. Portanto, por teres um iPhone na mão ou por, na verdade, haver uma série de coisas, depois há coisas que são muito culturais, que é se estão três homens e duas mulheres numa sala e se é preciso tirar um café, Quem é que se espera que vá tirar o café? pronto. E Ou quem é que se depois, espera que tire notas da reunião, sim, por exemplo? sim. E pá, isto depois nós temos sempre pano para mangas nestas conversas porque as derivações são imensas, não é? E eu acho que quando falamos da maneira como falamos, também é muito representativa da maneira como nos veem, não é? E como nos Exato. tratam. E como nós nos vemos e como nós queremos ser tratados Sim, ou tratadas. sim, tratadas. Porque é tal coisa. Eu penso nisto várias vezes, não sei, não devo ter outras coisas para pensar, mas é que quando uso o plural, não é? De estamos todos, não é? O masculino é muito predominante na língua portuguesa. Sinto, eu não acho que seja só predominante na língua portuguesa, eu acho que é predominante, portanto, eu acho que o masculino, num sentido que acaba por ser de inclusão, é predominante na maior parte das línguas que têm género. Uhum. Pois. Sim, sim, sim. Eu falo da língua portuguesa porque, mais E que uma tem a vez. ver, de facto, com uma noção de maioria, Sim, não é? Portanto, se a maioria é masculina, nós vamos fazer o plural sim. no masculino. Se a maioria é feminina, tendemos a fazer o plural no feminino. Mas se tiver um homem na sala e for uma maioria feminina, Pois, é isso, já não somos todas. mas o contrário, também estás dentro de todos. Estamos, sim, aí, não, aí somos outra vez todos. Portanto, de facto, e pronto, e se calhar temos que pensar mais, não é? E precisamos de treinar formas de escrita e de oralidade que sejam mais inclusivas para os homens e para as mulheres. Sim. Porque eu acho que a certa altura também o que se passa é que eu percebo que o debate ou que a conversa possa ser descredibilizada porque parece de menos importância. Parece. Podemos sempre gozar com tudo. É um facto. É um Não é? facto. Para os humoristas, há poucas coisas que estão fora dos limites do E para humor. os não humoristas, Sim, não mas é? eu já não, portanto, eu estou já até a pôr a coisa num âmbito um bocadinho mais profissional, no sentido da abordagem do assunto. Porque muitas vezes depois é a partir do tratamento pelos humoristas que as coisas Claro. acabam por ser alavancadas, não é? No sentido de serem gozadas, Uhum. não é? Ou Sim, sim, sim. menosprezadas Minoradas também, não é? pela restante sociedade. E portanto, obviamente, nós podemos sempre tornar tudo risível. E a questão, eu não acho depois também que é importante conseguirmos perceber onde é que fica a barreira do politicamente correto, Uhum. Tu não deves é? perceber isso principalmente em Inglaterra. Pois, portanto, porque depois é difícil, portanto, o que é razoável ser objeto de piada. Sim. Não é? Mas Pronto, porque há sim, muitas das coisas, ou seja, grande parte das piadas tem que ser gozar com características do outro ou da outra, sim, não é? Pronto, e o que é aceitável e o que é que não é aceitável? sim. Eu ainda voltando um bocadinho atrás e há bocado, até estavas a dizer e vai parecer um bocado tonto, mas se calhar até vais perceber o que eu estou a dizer, mas é algo que eu encontro com alguma frequência, até porque sou mais jovem, não é? Mas estavas a dizer se me quiserem tratar por senhor ou se
prefiro que me tratem por senhor. Mas na verdade, muitas vezes é o menina. Ai, a mim também me tratam por menina, por enquanto. Eu não me preocupo nada que me Sim. tratem. Pá, prefiro que me tratem por menina do que por menino. Claro, mas às vezes eu noto que às vezes há algumas coisas que são quase subliminares no discurso. Pá, é verdade, mas lá em Inglaterra tratam por love. Portanto, Ei! Epá! Exato. Portanto, e estamos a falar do motorista do autocarro. Portanto, eu não tenho nada contra o senhor, portanto, eu sei que ele faz aquilo portanto, Sim. os senhores, portanto, não é um em particular, são vários. Portanto, é uma forma, portanto, eu já disse, é uma cidade muito pequena. Portanto, isto tem muito a ver com a localização, portanto, e aquilo que é a vida numa cidade do interior. Sim. E, portanto, não é raro, não é? Os motoristas das caminhonetas, para todas as pessoas do sexo feminino, buy love. Ai, que horror. Não, mas eu acho que isso às vezes, e óbvio que não é o ataque à pessoa. Eu já no outro episódio falei disto, acho eu, ou se calhar já falei em conversa de certeza com amigas, que há muita coisa que é machismo que tu aprendes e que é constitucional no sentido em que não é intencionalmente no sentido de te ferir. É algo que aprendeste sem bem perceber porquê. Pois é, eu não sei que outra palavra é que eles poderiam, quer dizer, é que poderia ser, ou seja, eu consigo me lembrar de muitas palavras que podiam ser utilizadas, mas aquilo é um adeus até logo. Portanto, Sim. aquilo naquele contexto não significa é o adeus menina. Sim, Não mas tem nada, não é? Para a pessoa que o está a utilizar. sim, mas é exatamente aí que eu quero chegar, que há muitas coisas, acho eu, que até na maneira como tu falas, como pá, e eu faço meia culpa. Atenção, eu quando tenho qualquer uma destas conversas é porque eu próprio dou por mim a tentar segmentar também quais é que são as atitudes ou o tipo de discurso com o qual eu na verdade não me identifico quando penso nele, mas quando Depois praticas. às vezes pratico, quando já estou a dizer, estou a pensar, epá, isto não faz sentido nenhum. Porque é algo que aprendes, nem que seja porque efetivamente quem te rodeia o Toda a gente faz. faz, exato. Pois ali fazem, pá, fazem toda a gente. Toda a gente quando saímos do autocarro, toda a gente agradece ao motorista e, portanto, eles dizem. Já não sei o que é que eles dizem aos rapazes ou aos homens, mas portanto, às raparigas, nós estamos num ambiente universitário, portanto, há muitas raparigas mesmo, não é? Muitas jovens e às mulheres, by love. Pá, céu, acho que tínhamos mais do que pano para mangas. Efetivamente, eu acho que trouxeste à baila uma coisa com a qual eu vou ficar sem dúvida a pensar, que é esta questão das alavancas. Eu gosto mais da frase do pé de cabra. Eu sei que é minha e não tua, e que tu o disseste de outra forma, mas no sentido em que aqui também pode haver esta parte de legislação que pode, no fundo, alavancar também como é que a sociedade evolui de uma forma mais em direção à igualdade, não é? Exato. Boa, ótimo. Obrigada. By love. Obrigada por ouvires o A Culpa é Delas. Faz-me um favor, partilha com um amigo ou amiga ou o que quiseres, porque pode não ser um amigo ou amiga, mas partilha e não te esqueças também de deixar a tua review no iTunes.